O que aconteceu com os carros dos anos 40, 50, até mesmo dos anos 60? Por que eles desapareceram das ruas do Brasil? Você já reparou que é quase impossível ver nas ruas brasileiras um carro dos anos 50 ou até dos anos 60? Enquanto nos Estados Unidos ainda existem Chevrolet Bel Air, Cadillacs e Fords da década de ouro do automobilismo, aqui no Brasil quase tudo desapareceu. Mas por quê? Hoje a gente vai entender o que fez os carros antigos, os verdadeiros clássicos, sumirem das nossas ruas e garagens. Lá nos anos 40 e 50, ter um carro no Brasil era coisa de gente rica. A maioria dos veículos vinha importada dos Estados Unidos ou da Europa. Eram máquinas caras, pesadas, cheias de cromo e luxo. O país ainda nem produzia seus próprios automóveis. O que chegava vinha de navio. Só a elite urbana e o governo tinham acesso a essas raridades sobre rodas. Por isso, o número de carros era pequeno, e com o tempo, sem peças e sem reposição, muitos foram simplesmente abandonados. E o clima brasileiro foi implacável. O calor, a umidade e a maresia transformaram os carros em ferrugem viva. O aço da época não tinha proteção moderna e a pintura não resistia ao sol tropical. Enquanto nos Estados Unidos esses carros ficavam guardados em garagens e celeiros secos, aqui a maioria ficava no tempo. Em poucos anos, a lataria apodrecia e o carro era mandado para o ferro velho. Outro fator que matou os clássicos antigos foi a falta de peças. Imagine ter um Chevrolet 1948 ou um Ford 51 no interior do Brasil dos anos 60. Se quebrasse, não tinha peça, não tinha oficina especializada, e importar era impossível. Com o tempo, muitos donos desistiram. Venderam o que dava, desmontaram o carro ou deixaram ele no fundo do quintal até virar sucata. A partir de 1956, com o governo Juscelino Kubitschek, o Brasil começou a produzir carros em território nacional. Foi o início da era do Fusca, do Aero Willys, do DKW, da Kombi e depois do Opala. Mas essa revolução teve um efeito colateral. Os carros importados antigos perderam totalmente o valor. A população queria o novo, o nacional, o moderno. E os carros das décadas de 40 e 50, que já estavam velhos, foram vendidos por trocados ou literalmente jogados fora. Enquanto nos Estados Unidos colecionar carro antigo se tornou parte da cultura, no Brasil isso nunca aconteceu. Aqui o carro sempre foi visto como um bem utilitário, algo para usar e substituir. Não existia o conceito de carro clássico. E quando a ferrugem chegava, o destino era o mesmo: desmonte e esquecimento. A ideia de preservar só começou a crescer nos anos 2000. Tarde demais para muitos modelos lendários. Hoje, os carros que restaram dessa época são verdadeiros tesouros históricos. Um Chevrolet Fleetline, 1948, um Ford Tudor, 1939, ou um Willys americano de antes da produção nacional valem pequenas fortunas. São peças únicas, salvas por gente apaixonada que dedicou anos de trabalho e dinheiro para restaurar o impossível. Cada um deles conta uma parte da história do Brasil, de um tempo em que dirigir era símbolo de status e liberdade. Os carros dos anos 60 para trás foram vítimas do tempo, do clima e da pressa do progresso. Mas os que sobreviveram são mais do que máquinas. São memórias sobre rodas, pedaços vivos de uma era que o Brasil esqueceu. E você, se pudesse resgatar um carro clássico daquela época, qual escolheria? Conta aí nos comentários e se curtiu a história, deixa o like e se inscreve para acompanhar outras curiosidades como essa.